Veio, já gravou. Boa tarde, estamos aqui hoje, dia 9 de julho de 2020, e vamos estudar o último artigo da revista Vida Cristã do segundo trimestre de 2020, Obediência na Família. Obedecer aos mandamentos do Pai implica em uma recompensa que Ele mesmo garante. E quem vai compartilhar esse estudo com a gente é a nossa irmã Sônia Regina Alves Val, para quem agora nós passamos a palavra. Boa tarde, irmãs, a paz do Senhor a todas. Já nos falamos, mas é um prazer grande, uma responsabilidade tremenda. Eu estou com dor de barriga. Mas Jesus Cristo é o Senhor, né? E nós vamos ter essa oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor mais uma vez nessa tarde maravilhosa que Deus tem nos concedido. E eu gostaria de estar lendo com as irmãs o Salmo 128, que fala, né, sobre o temor de Deus e a felicidade no lar. Porque esse estudo fala sobre a obediência na família, né, e esse salmo fala sobre o temor de Deus e a felicidade no lar. Podemos fazer a leitura? Estão me ouvindo? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como arrebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. É um salmo lindíssimo, né? É um cântico de romagem de Salomão, é um cântico de romagem, né? E nós temos aprendido muito com esse salmo. Domingo foi aniversário da minha nora, eu li esse salmo para ela, né? Falei algumas coisas, e eu achei oportuno que nós estivéssemos lendo esse salmo novamente na abertura do estudo da revista. Né? Que o Senhor nos abençoe com essa palavra e que nós possamos ter essa certeza, né? Que nós somos bem-aventurados, porque nós tememos ao Senhor, cremos que Ele é um Deus único e verdadeiro, e andamos nos caminhos do Senhor, né? Para a honra e glória do seu nome. Eu vou pedir a diaconisa Nelma que ore ao Senhor, né? Clamando ao Senhor para que nós tenhamos uma tarde mais abençoada do que está sendo até agora e que possamos estudar, né, a palavra dele sobre a obediência na família. Oremos. Pai, nós te damos graça por esse dia que nos concede. Nós te louvamos por esse privilégio de termos meditarmos na tua palavra. Te louvamos, meu Deus, pela vida da tua serva Sônia Val, que tu possa usá-la abundantemente, ó Deus, como instrumento vivo e eficaz para transmitir o teu recado nesta tarde. Assim como tu falaste ao coração da tua serva, fala ao nosso coração e a cada coração que vai ser Deus, alcançado através dessa palavra. Te louvamos, ó Deus, porque tu tens usado cada um dos teus servos. Ó Deus, te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, te louvamos por esse estudo da revista Vida Cristã, que, ó Deus, possa alcançar muitas vidas para a tua honra e para a tua glória. Seja com a tua serva, ó Deus, usando, ó Deus, de forma tranquila e abençoadora. Te louvamos assim, entregamos a vida da tua serva em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Então, irmãs, nós vamos, né, como a professora já leu, obediência na família, né? Obedecer aos mandamentos do Pai implica em uma recompensa que Ele mesmo nos garante. Então, que coisa boa nós temos essa garantia da parte do nosso Deus, né? E só nele nós temos essa garantia, porque Ele é o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, né, a quem nós servimos. E o apóstolo Paulo, ele
fala para nós, né, através da carta de Efésios, né, sobre a obediência. Na introdução, diz assim, na palavra de Deus, em 1 Samuel 15, 22, lemos, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. O que seria obedecer, né? Então, está aqui o que significa obedecer, né, nesse contexto, que no dicionário, né, apresenta algumas acepções para essas palavras, né, que é sujeitar-se à vontade de, estar sob a autoridade de, não resistir, ceder, render-se, cumprir, executar. Isso é o obedecer, né? É o sacrificar. Não, é o obedecer mesmo, E o sacrificar, né, por sua vez, é oferecer sacrifício, voltar-se intensamente a alguém. E esse alguém que nós voltamos é o nosso Deus. E o apóstolo Paulo, ele nada mais, ele vem nos trazendo uma exortação, né? Lá em Efésios, deixa eu colocar aqui, em Efésios 5, no versículo 18, né? Ele diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual não há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando, ele está nos capacitando através da palavra do Senhor, para que nós possamos buscar a sermos cheios do Espírito a cada dia, né? Nós precisamos estar cheios para que possamos cumprir o propósito, né? Que é cumprir tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. E nesse estudo, ele fala sobre as ordenanças divinas para a família, né? Ele fala no primeiro ponto sobre os maridos, né? Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o apóstolo Paulo, um homem que nós sabemos qual foi o tipo de vida que ele teve antes, mas quando ele se rendeu aos pés do Senhor, ele se entregou verdadeiramente, né? E para a honra e glória de Deus, nós temos esse estudo belíssimo, que essa irmã também escreveu, né? Como já foi falado, parece não, porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele já sabia do que nós iríamos passar durante esse tempo e usou a vida dessa irmã para escrever sobre esses estudos, né, que nós estamos tendo a oportunidade de juntos aprendermos mais um pouco. Então, Paulo fala sobre a obediência na família, né, a forma como podemos ser cheios do Espírito Santo, e nos dá exemplo de como cumprir esse propósito, né, que é quando a esposa se assujeita ao marido e o marido à sua esposa, né? E ele dá uma ordem, que ele começa falando assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus, né, em Efésios 5:1, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, né? Então, pelo sacrifício de Jesus, nós fomos salvos, né? E bendito, né, o homem e a mulher que formam um casal cristão, que formam uma família cristã, né? O apóstolo Paulo, aqui ele está falando para, né, os cristãos. É uma coisa assim tão fantástica, porque a palavra de Deus, ela fala em primeiro lugar para nós, né? Ela fala primeiro para nós, para que nós possamos transmitir ao mundo, né? Porque é uma coisa que parece fácil, mas é difícil, porque nós precisamos viver
né? Como ontem nós tivemos o último estudo, né, em Eclesiastes com o pastor Elias e a Soninha, né? Salomão, ele teve umas escorregadias assim bem difíceis, mas no final Deus é misericordioso e usou a vida de Salomão para escrever esse livro e nos ensinar, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, como é perfeito o nosso Deus, ele faz tudo bem, né? E Paulo, ele gastou 3 versos, né, para explicar, né, a sujeição da mulher ao seu esposo, ao seu marido. E ele gastou 9 para explicar como o homem deve amar a sua esposa. Né? E como o homem deve amar a sua esposa? Como a sua esposa deve amar o seu marido? Então, está falando aqui, né? Amar é muito mais que um sentimento, né? Que uma paixão ou um querer bem. O amor verdadeiro consiste no apóstolo Paulo, no que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 13, 4, 8, né? É um sentimento que dá alegria, dá prazer, nos faz bem. Logo, quem ama não maltrata. O marido que ama está em obediência ao Senhor, e a obediência é um dos resultados de se amar a Deus. Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós, quando amamos, né, o nosso esposo, o esposo nos ama, estamos amando primeiro ao nosso Deus, e assim com cada um de nós, né, mesmo aqueles que ainda não são casados, né, mas o nosso amor precisa ser verdadeiro. Mas é muito importante o que ele fala, né, aqui, sobre o amor, né, no versículo 25, quando ele diz, né, maridos, amai vossa mulher como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que amor é esse? Que amor é esse? Ao ponto de Deus, né, entregar Jesus, o seu Filho único, para morrer por nós, né? E nós somos filhos de Deus, somos, né, feituras do Senhor, fomos criados por Ele, e Deus nos dá essa oportunidade, né? Ele criou o homem e a mulher para que o homem e a mulher não vivam só, mas que seja, né, uma comunhão perfeita diante dele. Nós temos visto, por desobediência, muitos lares desfeitos, né? E o apóstolo Paulo, ele fala aqui, nessa ordem que o apóstolo Paulo dá, que é que os homens, né, amem sua nós possamos amar verdadeiramente o nosso cônjuge. Então, é algo extraordinário, porque o apóstolo Paulo, ele fala para os casais, né, para o casal cristão. Ele não fala para um casal que não conhece ao Senhor, que não é cristão, né? E como servos, né, que somos, que buscamos cumprir a palavra do nosso Deus, né, os homens devem procurar a felicidade de suas mulheres através de ações que estejam sobre os princípios da palavra. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina tudo. E como ela ensina aos esposos, né, aos maridos, ele também nos ensina. Só que aqui, quando o apóstolo Paulo, né, para as mulheres, ele gastou 3 versos, né, para explicar. O homem foram 9 versos, porque nós mulheres, né, temos uma sensibilidade maior, né? Nós, assim, temos, não que nós sejamos melhor que os homens, não é isso, mas nós temos uma capacidade, né, de enxergar além. Às vezes torna-se difícil
quando não conhecemos ao Senhor, eu mesma, às vezes, eu converso com os meus filhos e eu falo para eles, se eu tivesse um pouquinho do conhecimento lá atrás, muita coisa teria sido diferente. Mas isso também não me impede, desde o momento em que eu tive um encontro com Jesus, trabalhar, buscar, né, e procurar viver uma vida para que o Marcos seja alcançado, para que nós possamos ser um casal cristão. Ele fala, ele é meio debochado e tudo, mas eu fico tranquila, já fiquei muito mais perturbada com isso. Mas hoje, para a glória de Deus, né, com os ensinamentos e com os estudos que nós temos tido juntos, Deus vai falando ao nosso coração, né? Eu preciso de ajuda, busco aos universitários, né? E Deus vai trabalhando. E Deus, eu creio que Deus vai alcançar, né? Então, eu preciso amá-lo, né? Com uma intensidade de como Cristo amou e ama a igreja ao ponto de se entregar por cada um de nós, que já somos dele, para que ele também seja alcançado, para que nós possamos viver. Mas ele, como homem, né, ele precisa também, né, ver o ponto em que ele precisa mudar, porque ele precisa querer também. E isso, quando o apóstolo Paulo fala para o casal cristão, né, e ensina na palavra, ele fala, ele é bem claro, que nós mulheres, né, que não temos, eu no caso, o Marcos não é cristão, eu preciso buscar sabedoria em tudo, para que ele seja alcançado, e que para o nosso convívio, mesmo tendo essa diferença ainda, nós possamos ter uma vida harmoniosa, né? Para que eu possa me assujeitar às coisas que de dentro de casa, mas que se surgir algo que não seja da vontade de Deus, né? Que eu possa, em amor, sentar e conversar com ele, não só eu, muitas irmãs, né, na igreja, não têm os seus esposos ainda cristãos, né, na igreja, mas nós precisamos sentar, conversar, explicar e não fazer aquilo que eles querem que nós façamos. No caso, eu, né, estou falando de mim, e às vezes ele não entende, mas eu já falei uma vez para ele, eu falei para ele, olha, Marcos, eu vou dizer uma coisa para você, Jesus Cristo é o Senhor, é o meu Senhor, e se você quiser, vai ser o seu Senhor também. Mas muitas coisas que eu já fiz antes, eu não vou fazer mais, e se você não quiser se sujeitar, né, se você não quiser entregar o seu coração, né, a sua alma para o Senhor, para que Ele seja o Senhor da sua vida, você vai para o inferno sozinho. Porque eu não vou. Eu posso abandonar todas as coisas, menos o meu Senhor, que me alcançou, que tem me dado vida em abundância, tem me mantido de pé, porque é difícil, mas quando nós nos deparamos, né, com esse estudo tão rico e que nos ensina a cada dia sermos melhores, não só no casamento, mas na nossa vida cotidiana, é uma bênção muito grande. É uma bênção que não tem medida, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Né? Então, o apóstolo Paulo, né, dá mais exemplos, né, que só são aplicados ao casamento cristão, pois quando o marido não é cristão, né, e ordena que a mulher faça alguma coisa, acabei de falar sobre isso, está escrito aqui, né, que vá contra os princípios bíblicos, ela, em amor, né, tem que negar e explicar os motivos que levaram a isso, porque o que nos leva a fazer o melhor é o conhecimento da palavra, é o estarmos cheios do Espírito Santo, porque quando nós estamos cheios do Espírito, né, o Senhor, ele trabalha de maneira tal
que nós conseguimos vencer as barreiras em amor, né? Não há confusão, porque nós sabemos que enquanto, né, Jesus Cristo, ele luta por nós, guerreia por nós, ele guerreia as nossas guerras, ele luta pelas nossas batalhas, nos dá segurança, nos faz vencer. O inimigo das nossas almas, ele quer roubar tudo aquilo que Jesus tem nos dado dia após dia. Então, nós precisamos, né, estar na sujeição, né, de mulher, porque aqui no ponto 2, ele fala, vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos maridos como ao Senhor. Então, nós precisamos estar sujeitas aos nossos maridos, mas desde o momento em que há uma concordância, né? Irmãs, olha, me ajude a falar, por favor, tá? Quando há uma concordância, né, dos dois, e quando não há, nós precisamos, né, buscar sabedoria para que possamos viver uma vida plena diante de Deus, para que não só, né, os nossos esposos ainda não cristãos sejam alcançados, mas a nossa casa. Porque não adianta, né, você ter tudo e não ter paz. Você ter um marido que tem um bom emprego, que é bem-sucedido, mas que não teme ao Senhor. Quando há, né, a conversão dos dois, fica muito mais fácil. E quando o amor, né, ele surge dos dois lados, fica mais fácil. Mas mesmo assim, o esposo não sendo cristão, né, nós ainda temos a oportunidade de nos sujeitarmos ao Senhor em primeiro lugar e ter a convicção, a certeza de a cada dia que nós buscamos, que nós oramos, que nós nos enchemos, nós podemos ter o nosso lar, né, servindo ao Senhor, sem que haja, né, confusão, de uma forma assim espontânea, voluntária, né? E ele precisa perceber isso em mim. Eu sei que é muito difícil, irmãs, né? Não só para mim, para qualquer esposa que não tem um marido cristão, porque quando ele ensina aqui e ele fala para lar cristão, é porque ele sabe que há essa necessidade dia após dia. Então, se num lar cristão é necessário tudo isso, imagine num lar que a esposa serve, o marido não, e o marido serve e a esposa não. Por isso, né, o pastor sempre pede, vamos orar pelas esposas não crentes, pelos maridos não crentes. E eu, assim, estudando, né, lendo sobre tudo isso, eu não sei se as irmãs lembram de uma missionária que teve na nossa igreja, já tem algum tempo, o nome dela é Patrícia. Eu oro por ela até hoje. E ela deu o testemunho dela, ela solteira, né? Mas ela falou que ela tinha uma luta muito grande, porque era só ela na casa dela. E era uma bagunça, era uma confusão, ninguém se entendia, a ponto dela chegar assim, querer desistir, achar que não estava adiantando nada. E ela disse que quando foi um dia, ela orando, chorando, o Senhor falou para ela, não importa a bagunça que esteja acontecendo dentro da sua casa. O que importa é que você é minha serva, você me serve, você me busca, então você continue e espera. Porque no momento certo, tudo vai ser colocado no seu devido lugar. Então, eu como esposa de marido não crente, eu preciso também ser assim. Que não é fácil. Mas com Jesus, né, nós conseguimos. Nós conseguimos ter ser espontânea, ser voluntária, né, nos empenhar em amor
em primeiro lugar, ao Senhor, ser agradecida. Muito obrigada, Senhor, porque eu sou do Senhor, ele ainda não é, mas eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu, o Marcos, os meus filhos, as minhas noras, os meus netos, e assim eu creio que todas as esposas, né, e todos os esposos, porque ele fala para o casal, pensando assim, e nos enchendo do Espírito Santo, nós vamos alcançar essa meta, porque Jesus veio para salvar o pecador, né? E nós fomos salvos pela graça. Então, por que vamos rejeitar, né? Principalmente o nosso cônjuge? Mas isso já aconteceu comigo, estou confessando para as irmãs. Mas para a glória de Deus, né? Hoje eu já penso de maneira diferente e espero em Deus, né, que eu continue sendo abençoada a cada dia, que eu leia a palavra e que esse estudo venha refletir na minha vida, dentro da minha casa, para que o Marcos, né, seja alcançado e os maridos também das minhas irmãs em Cristo sejam alcançados, as esposas dos irmãos em Cristo sejam alcançadas, porque é só através disso. No versículo 22, né, ele diz aqui, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, ser submissa, né, a gente quando não entende, acha que ser submissa tem que fazer. Não, é você fazer tudo que o marido quer, como eu já fiz, né? Eu já fiz coisas que às vezes eu fico, meu Senhor, eu não conhecia a tua palavra, Senhor, então, né? Mas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu era uma criatura, para a glória de Deus, passei a filha, né? Sou herdeira, co-herdeira, como todos nós que estamos nessa sala. Então, que outros, né, possam ser também alcançados, né? E que nós possamos, né, refletir, que nós possamos ter a alegria do Senhor em primeiro lugar, né? No final aqui desse ponto 2, fala assim, ó, não há dúvidas de que, cumprindo e obedecendo as ordenanças do Senhor, marido e mulher serão muito felizes, pois a obediência é o melhor caminho para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a família. Então, nós temos essa certeza que a nossa família, né, ela será alcançada, ela será abençoada. E um versículo que também, né, é falado sobre as mulheres, que a mulher sabe edificar a casa e a tola derriba com as próprias mãos, nós precisamos ser sábias. E sabedoria, irmãs, nós sabemos que só o Senhor Jesus nos dá. Então, temos que buscar nele. Irmãs, se quiserem falar alguma coisa, por favor, estejam à vontade, viu? A gente não está falando nada, Sônia, porque às vezes dá eco, sabe? Então a gente espera, aí no final, aí quando você terminar, aí as irmãs que quiserem falar, elas vão falando. É por isso, eu estou desligando o microfone de todo mundo, tá? Ok, professora, obrigada. Então, irmãs, que nós possamos, né, através da palavra, possamos ser alegres, né, possamos ser voluntária, possamos ser espontâneas, para com o amor de Cristo, que vive em nós, né? Achei lindíssima a pregação do Danilo Domingo, quando ele diz, né, o que você diz do seu Senhor? Então, nós podemos dizer que nós somos, né, nós somos servas do Deus vivo, né, de Jesus, Filho do Deus vivo, que é o nosso Senhor. Isso é maravilhoso demais. E quando nós declaramos isso dentro da nossa casa, quando nós cantamos, como o pastor tem recomendado, eu não tenho assistido muito, porque, assim, mamãe está aqui, né? Não é que ela me impeça de nada, não. Ela até falou comigo hoje, eu estou te dando um trabalho, por isso que eu quero ir para minha casa. Eu falei, mamãe, aqui é a sua casa. A senhora não está me dando trabalho nenhum.
mas tem a hora certinha das coisas, né? A gente tem que ter um cuidado especial, mas ela não me atrapalha em nada. Mas isso é bom, porque ela também está aqui, está ouvindo, ela está vendo, né? Que eu, às vezes, ninguém é perfeito, às vezes né, o Marcos fala determinadas coisas e fica brincando com ela, e fala, não fala isso não, Marcos. Ela, não, deixa ele para lá. Mas tem coisas que eu preciso falar. Mas isso tem que ser com alegria, né? E que eu possa, né? Assim, e todas nós, ter essa certeza de que é obedecendo a palavra, é cumprindo, né, a ordenança do Senhor em primeiro lugar. Mas olha que coisa linda, o apóstolo Paulo sendo usado para nos ordenar a fazermos tudo isso, né? Ele ordena, ele está ordenando aqui, sede, pois, imitadores de Deus, nós temos que ser imitadores de Deus, e ao ponto dele também falar que se não conseguirmos sermos imitadores de Deus, sejamos imitadores dele mesmo, porque para escrever tudo isso, ele foi, né, iluminado pelo Senhor. Mas se ele foi iluminado pelo Senhor para nos deixar essa carta belíssima, esses ensinamentos belíssimos que fala sobre, né, o lar, sobre o casamento, é porque ele era um homem que buscava, que estava cheio do Espírito Santo, né? Então, que nós possamos ser cheios. E lá no ponto 3, que fala sobre os filhos, né? Vós, filhos, obedecei a vossos pais, pois é justo. Aqui está Efésios 5, 22, mas é Efésios 6, versículo 1, que diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, a promessa não é só para os pais, a promessa é também para os filhos, né? E filhos estes que não têm idade, né? Principalmente aqueles que convivem conosco nos nossos lares, não importa a idade, né? Eles precisam ser submissos também aos pais, serem sujeitos aos pais. E quando ele fala aos pais, é pai e mãe. E isso precisa ser feito com respeito, né? Com dignidade. Os nossos filhos, eles precisam nos tratar sim, mas, em primeiro lugar, nós precisamos tratá-los assim, né? Porque a responsabilidade grande que Deus nos deu, né? Porque os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor, e Ele nos deu essa responsabilidade de orientarmos, de criarmos os nossos filhos, né? Sobre os mandamentos dele. Eu fui para a igreja através dos filhos. Depois, né, se afastaram e tal, e eu, graças a Deus, continuei, mas aos poucos Deus está resgatando. E nós somos, né, pais que precisamos buscar, né, o sustento no Senhor para que os nossos filhos possam ser sujeitos a nós, enquanto eles estiverem debaixo do nosso teto, né? Não importando a idade. Os filhos devem sempre honrar os seus pais, diz a palavra de Deus, né? E isso é promessa de Deus para os nossos filhos. Se eles forem obedientes, também terão seus dias prolongados, né? E viverão bem nessa terra, como nós temos vivido. Porque apesar de toda essa pandemia por qual nós temos passado, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado, Deus não tem deixado nos faltar o pão de cada dia. É só bênção, é só vitória. Por quê? Porque nós estamos caminhando, né? Buscando obedecer a cada dia a palavra de Deus. E nós temos essa certeza que se todo mundo cumprir esse papel, né, na família, todos serão cheios do Espírito Santo. Todos serão cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, né, nós vamos à obediência, né, sempre
sempre obedecer, sempre obedecer. Os nossos filhos vão nos honrar, né? Vão nos servir, vão nos amar, como nós a eles também, né? E não existe nada melhor do que obedecer a Deus, né? E a obediência é o atestado da fé. A obediência praticada na família nos faz viver bem e em harmonia, suportando uns aos outros com amor e respeito. E no quarto ponto, né, ele fala aqui, mestre, é uma pergunta, né, que os apóstolos fazem, né? Mestre, qual o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento com promessa. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como eu estou amando o meu próximo, né? Como eu estou amando os meus vizinhos, eu estou procurando ser útil, eu estou procurando saber se, né, se alguém está precisando de alguma coisa, como muitos me perguntam, se propõem a ajudar. Nós precisamos ser assim, não só dentro da igreja, principalmente fora da igreja, porque esse momento em que nós estamos vivendo, eu tenho visto que Deus tem nos dado uma grande oportunidade de sermos úteis lá fora, né? Primeiro fazemos dentro de casa o nosso dever, mas se nós fizermos o nosso dever direitinho, obedecendo, o Senhor vai nos dar a oportunidade de sermos também úteis lá fora, né? Então, nós precisamos fazer tudo o que está escrito na palavra, né? E aqui está, aqui está o segredo de uma vida repleta de felicidade. A família que obedece a esses mandamentos dados pelo Senhor será muito abençoada e feliz. Deus deve ser amado acima de tudo e de todos. Quando damos ao Senhor o lugar que lhe é de direito em nosso lar, somos muito abençoados. Jesus, ao ensinar a oração modelo que glorifica ao Pai, falou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está em Mateus 6,10. Assim, a prioridade deve ser sempre, a prioridade dever ser sempre o reino de Deus e a sua justiça, crendo que as coisas de que nossa família necessita nos serão acrescentadas. O que mais nós almejamos na nossa família é que todos sejam alcançados. Não é verdade? Quem não sonha ter toda a sua família aos pés do Senhor? Então, nós precisamos orar e precisamos crer e precisamos fazer tudo aquilo que diz respeito à ordem que Jesus nos deixou, né? Por outro lado, não adiantará muito dizer que amamos a Deus de todo o coração se odiarmos ao próximo. O apóstolo João, né, esclareceu em sua epístola que aquele que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas, né? 1 João 2,9. O lar deve ser, portanto, um ambiente onde a mágoa e o ódio não criem raízes. O perdão é o melhor remédio para a cura dos revestimentos da família e ele deve ser praticado com o auxílio do Espírito Santo, né? Pois, muitas vezes, por conta de nosso orgulho, não conseguimos pedir nem oferecer perdão. Que a sua casa seja, de fato, um ambiente onde o amor de Deus e ao próximo floresça a cada novo dia. Que nós possamos, irmãs, buscar realmente, como o apóstolo Paulo está nos ensinando, né? E a conclusão diz: se obedecer aos mandamentos do Pai, obedecer aos mandamentos do Pai,
implica em uma recompensa que ele mesmo garante, é o que está escrito lá no início. Essa garantia está no Evangelho de João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e que os guarda, esse é o que me ama. A recompensa é: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quantas bênçãos recebemos por obediência ao Senhor e à sua palavra. Que a sua família possa trilhar o caminho da obediência, o caminho das bênçãos. Que seja assim na minha família e na família de cada um de nós, né? Eu agradeço a Deus, né, por Deus ter colocado no coração da professora, né, me pediu, eu confesso que na hora que ela falou comigo, a minha vontade era dizer não, mas aí Deus, né, ele traz à nossa memória quantas coisas eu tenho feito, de onde eu te tirei, né? Então por que não vai fazer? E não tive como dizer não, até porque, né, a Solange, quando ela fez a reunião da diretoria, ela pediu que a Angelina e eu estivéssemos juntas, trabalhando, né, no estudo da revista. Então, irmãs, não temos, eu não sei se tem irmãos, né, irmãos, não temos como negar, né, sermos obedientes, não temos como negar a fazer a vontade de Deus. Porque de mim mesma eu sei que não sei nada, não faço nada, mas com a ajuda, em primeiro lugar, do Senhor, e pedindo ao Senhor, Senhor, enche-me, né? Lembrei muito da Neide, Senhor, derrama cachoeira de sabedoria. É muito bom a gente participar disso, porque a gente aprende, e aprendendo nós temos condições, né, de servir ao Senhor e somar, porque é uma soma. O reino de Deus, né? No reino de Deus não há divisão. No reino de Deus há soma. Nós fomos chamados para somar, para glorificar o nome do Senhor. Né? Que Deus nos abençoe, né? Que as irmãs sejam muito abençoadas, como eu estou sendo. E eu escrevi também aqui, ó, nós sabemos que a obediência, né, é o caminho de longevidade, né, para todos nós que servimos ao Senhor. A palavra do Senhor é que nos dá sentido à vida. É por Ele que vivemos, é pela palavra que vivemos, é pela palavra que estamos de pé, né? E no amor de Deus, somos bem-aventurados, somos felizes, mesmo passando por dificuldades. Não importa, seja ela qual for, Deus nos dá uma tranquilidade tão grande, como o amor dele, que é tão grande, que é difícil explicar. Quem olha para nós não diz que estamos passando por problemas difíceis. Então é isso, irmãs, que eu quero deixar, né? Que nós possamos ser obedientes, bem-aventuradas, né? E que nós possamos ter uma vida frutífera diante do Senhor em todos os sentidos. Por onde quer que passamos, aonde quer que estivermos, que nós estivermos, que possamos ser frutíferos, que possamos ser prósperas no nosso lar e aonde nós estivermos. Né? Que Deus nos abençoe, muito obrigada. Né? E agora eu espero que as irmãs tenham alguma coisa para falar, para continuar me ajudando, tá bom? Um beijo no coração. Temos irmãos, hein? Presbítero Fábio está em nosso meio. Amém, glória a Deus. Não somos só mulheres. Algum irmão quer fazer alguma colocação? Aperta seu nariz e fala, Fábio. Aperta seu nariz e liga o microfone. A gente não está te ouvindo. E agora, tá ouvindo? Agora sim, agora perfeito. É o computador. O computador não tá legal, tá de vez em quando dá umas travadas aqui. Irmã, Sônia Val, não tem nada para acrescentar. Você falou muito bem, Deus continue abençoando a sua vida. Né? Sabe que família realmente é um bem maior que Deus nos deu, né?
A gente vê tantas pessoas cuidando tão mal da sua família, né? Ou não cuidando da maneira como deveriam cuidar. Às vezes não cuidam mal, mas não cuidam também da maneira como deveriam cuidar. A sua palavra vem trazer, como o autor falou, né, que a gente deve valorizar mais as famílias, né? No estudo também do pastor Elias ontem, né, falando sobre Eclesiastes, né, a gente aprendeu a dar valor às pequenas coisas, né? A família é uma grande coisa que está junto da gente e é igual o ar, né? Quando a gente perde o ar, que a gente começa a dar valor, né? Muitos dessas pessoas que têm tido problemas de Covid, chegam num estágio grave e conseguem sair, eles passam a valorizar até o ar que respira, né? Então, a gente valorize a nossa família, valorize nossos cônjuges, filhos, irmãos, pais, né? Que eu tenho certeza que Deus vai continuar honrando. Que Deus continue abençoando. Muito bom. Eu entrei alguns minutinhos atrasado, tinha toda hora tirar a câmera por causa das crianças entrando no quarto, porque estão fazendo um trabalho de arte aqui e usaram o computador. E aí eles ficaram animados quando terminaram, né? Eu tive que ficar administrando aqui. Mas muito bom, consegui ouvir a maior parte aí da palavra. Parabéns, Deus continue abençoando a irmã. Amém. A honra e a glória toda dele. Me Mas perdoem se eu falei alguma coisa, mas eu estou muito feliz de poder participar e, assim, de mais estudos, né? Eu não participei nem do primeiro nem do segundo, que eu acho que foi pastor Elise e Soninha, né, que falaram. Não, de um eu não participei do primeiro, participei do segundo. Mas realmente muito bom mesmo. Eu agradeço de coração. Mais algum irmão quer falar alguma coisa? Então, Sônia, foi muito apropriada a tua palavra, né? Aí Pedro fala assim, mulheres, sede vós igualmente submissas, a mesma palavra de Paulo, né, que fala lá, mas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Né? Então, Pedro fala essa questão do lar misto, né? Enquanto Paulo, você afirmou, né, que está falando para casais crentes, Pedro já faz esse alerta para os lares mistos, né? Então, que cada lar que seja misto, né, que a gente não está falando só para esse grupo, daqui a pouco outras pessoas vão ouvir, seja abençoado por Deus dessa forma, né? Que a mulher tenha sabedoria para ganhar o seu marido, que às vezes é muito difícil, a gente sabe disso, né? Todo mundo sabe que relacionamento não é fácil, mas Deus dá essa oportunidade também para que as mulheres, né, que têm o lar dividido, ganhem seus maridos, né, às vezes sem palavra, mas pelo seu bom proceder, né? Se continuar a ler aqui Pedro para baixo, é que é muito grande o texto, eu não vou ler, mas se continuar a ler para baixo, ele fala assim, não é se arrumando toda, claro que precisa se arrumar, né, gente, mas não é isso que vai ganhar, né, o marido, mas, na verdade, o bom proceder da esposa que é cristã, né, então a gente precisa, nesse momento aí, primar também pelo nosso testemunho, né, caprichar no testemunho cristão e quando puder, né, for oportuno, dar sempre uma palavra, né, bíblica, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, dar uma palavra bíblica para que a pessoa reflita sobre aquilo, né, e o Espírito de Deus vá operando na vida daqueles que ainda não são cristãos. Quando você está falando ali, eu lembrei desse texto de Pedro, tá? Muito bom. Obrigada. Só soma. É Sônia com Sônia. Irmãos, vamos terminar nosso estudo. Deixa eu desligar aqui que está dando...
Tá dando eco. Vamos terminar o nosso estudo, vamos orar. Vou pedir ao presbítero Fábio, que está em nosso meio, que ore terminando essa parte. Tá bom. Vocês me ouvem? Beleza, vamos lá. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, por este dia, por esta tarde, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essas pessoas, Senhor, que conseguiram se conectar, Senhor, ao vivo, assim, aqui no nosso estudo, Senhor. Te pedimos especialmente pela vida da Soninha Val, seja continuando abençoando a vida dela, Senhor. Ó Deus, trazendo, Senhor, aqueles que ainda não te conheceram a ter o encontro contigo, Senhor. Não só ela, mas todas as mulheres, homens, pessoas, Senhor, que oram pelos seus entes queridos, porque assim como um presente que nós recebemos é bom e a gente quer dividir, assim é a salvação, Senhor, que o melhor presente que nós poderíamos dar a alguém, Senhor, que ela e todos aqueles que têm orado na nossa igreja, que têm pedido pelas suas famílias, consigam, Senhor, ter de Ti essa bênção, essa alegria, Senhor, de ver aqueles que estão ao seu redor, sua família, ter encontro contigo. Continua abençoando a nossa igreja, cada um, Senhor, que vai assistir esse vídeo, seja ricamente abençoado, Pai. Perdoa nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti, esta oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Próximo sábado, irmãos, nossa escola dominical. Vai ter uma alteraçãozinha no horário. Porque às 16 horas será a programação. Nós vamos começar a nossa escola dominical às 14 horas, tá bom? Nosso pastor vai fazer a lição 14, vai continuar, né, no estudo de domingo de sábado passado sobre novos céus e nova terra. E no domingo estaremos novamente às 11 horas, se o Senhor permitir, a luz também, a internet, nosso culto ao vivo, com a celebração da Ceia do Senhor. Quem estará conosco será o pastor Taniel, ele vai pregar e vai ministrar a ceia. Então, providenciem, nada de se embebedar com vinho, mas é só para tomar a ceia do Senhor naquele cálicezinho, e o pão para nós celebrarmos juntos a ceia do Senhor no segundo domingo de julho, tá bom? Então, até sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.